Você está preparado para derramar as suas últimas lágrimas por conta dessa situação que você está vivendo? Porque eu não tenho a menor dúvida, existem lágrimas, choros que nunca mais vão se repetir. Sejam todos bem-vindos, todos vocês que aqui estão e todos vocês que nos acompanham por essa transmissão. Caso você queira fazer as suas anotações, o título da mensagem de hoje é Enxugue as lágrimas. Olhe para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela: o seu futuro será de felicidade. Vamos lá. Salmo 6, a partir do versículo 6, e nós vamos seguir com o Salmo 55 e o Salmo 69. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. Vamos juntos, diga isso comigo, por favor. De lágrimas, encharco o meu leito. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, vamos juntos, diga isso comigo por favor, choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Estou exausto de tanto clamar, minha garganta está seca, meus olhos estão inchados de tanto chorar à espera de meu Deus. A palavra do Senhor, ela fala a respeito dos tempos e estações. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, existe o tempo de plantar, assim como existe o tempo de colher, existe o tempo de calar e existe o tempo de falar, existe o tempo de guerra, como também existe o tempo de paz. E a palavra de Deus deixa muito claro que existe o tempo de chorar, assim como existe o tempo de sorrir. O choro, as lágrimas, acabam sendo muito presentes na vida de muitas pessoas, seja por motivos positivos ou por motivos negativos, lágrimas são derramadas. Neemias 1, a partir do versículo 3, diz assim: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa grande história descrita no livro de Neemias começou com a chegada de uma notícia desagradável e muito choro e muito lamento. O lamento em si não é o problema. O verdadeiro problema é o lamento passivo. Não é problema eu parar para chorar. O problema é quando o choro, as tristezas da vida, as angústias da vida me param. Neemias se lamentou, mas em nenhum momento ele se acomodou. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Ele chorou, jejuou e orou. Em outras palavras, estava doendo, mas ele estava agindo. Não era fácil, mas ele estava se posicionando. Não era nada agradável aquele momento, porém ele não estava no estado de inércia. É mais fácil sair da derrota para a vitória do que da inércia para a vitória. Pessoas inertes não vencem. Pessoas que não se posicionam não vencem. Quando nós falamos de vitória, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Vitória é uma condição
ativa. Não basta simplesmente sermos positivos, nós precisamos ser pessoas positivas e ativas, esperar o melhor e agir da melhor maneira, torcer pelo melhor e agir da melhor maneira, crer que o melhor irá acontecer e agir da melhor maneira. Infelizmente, o choro de muitos tem sido de tristeza e não de alegria. E o posicionamento tem sido passivo e não ativo. O Salmo 126, versículo 5, diz assim: os que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Semeadura independe do seu estado emocional. Entenda que os problemas, o tempo, as estações, os adversários, não se importam em como você está emocionalmente. Eles não vão entender se o teu posicionamento for, mas hoje eu não estou bem. O meu coração está aflito. Hoje eu acordei com a minha perna esquerda. Eu fiquei sabendo de algo que me trouxe grande tristeza. Existe algo que eu tentei evitar de todas as formas, mas infelizmente veio e aconteceu comigo, eu não estou bem. O mundo, por si só, ele é marcado pela existência de grandes desafios. Nós temos muitas lutas, muitas dificuldades. Aquela expressão, todos os dias precisamos matar um gigante, um leão, ou como a própria Bíblia diz na história de Davi, um leão e um urso, é extremamente real, é verdadeira. Estando bem, vamos juntos, diga isso comigo por favor, estando bem ou estando mal, eu preciso continuar a fazer bons plantios. Muitos começam, vencedores terminam. Começar não é o grande desafio da vida, porque começar, basta um simples posicionamento. A verdadeira complexidade está no continuismo, é a manutenção que nós damos às nossas decisões. A iniciativa, uma boa decisão, ela pode nos tirar do lugar onde nós nos encontramos hoje. Mas somente um posicionamento perseverante, disciplinado, continuista, pode nos levar até os lugares que nós desejamos chegar. Sair é a primeira parte, a segunda parte e a mais importante é concluir. No versículo 6 diz assim: choram enquanto lançam as sementes. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Choram enquanto lançam as sementes. De novo, diga isso, choram enquanto lançam as sementes. Eu vou atuar aqui para vocês, tá? Eu vou me submeter a essa vergonha, serei vulnerável diante de vocês, para que vocês entendam. Gostaram da minha atuação? Digno do Oscar, né? Normalmente o choro, por parte de muitos, é acompanhado de um ato onde muitos acabam se prostrando, onde muitos acabam se rendendo, onde muitos acabam perdendo o poder de reação. Óbvio que nós não somos um povo reagente, nós somos um povo de decisão, nós saímos na frente. Mas existem momentos que as reações são essenciais para o processo de mudança. O tamanho da sua reação vai ser equivalente ao tamanho da sua vontade de querer vencer. Vontades fortes produzem ações fortes. Desejos fortes produzem orações fortes. Uma vontade forte de vencer produz uma pessoa com caráter forte. Não estou dizendo que muitas vezes a nossa estrutura não possa ser abalada, porque ninguém é de ferro.
Enquanto nós estivermos aqui, o nosso corpo, ele vai ser limitado. As emoções vão nos acompanhar. Porém, sofrer pequenos abalos e viver a vida prostrado o tempo todo, são duas coisas completamente diferentes. Está difícil? Eu planto. Estou chorando? Eu planto. Não está acontecendo da forma que eu espero, eu continuo fazendo aquilo que eu preciso. Um bom plantio independe do meu contexto, do que eu ouço, do que eu vejo, do que acontece. Um bom plantio, uma resposta certa, um posicionamento de fé, ousadia, coragem, são marcas que acompanham a vida de todos os vencedores. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Choram no processo, mas se alegram com o resultado. Choram no processo, mas se alegram com o resultado. 1 Samuel 1, a partir do primeiro versículo. Havia um homem chamado Eucana. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana, e a segunda Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina, e a cada um dos filhos e filhas dela. A Ana, porém, vamos juntos por favor, a Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos, e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todas as vezes que eu abaixo a cabeça para o problema, ele vai me pisotear. Todas as vezes que eu dou um passo para trás em relação às afrontas, zombarias, pressões e opressões, elas vão aumentar. Literalmente, o inimigo ganha força quando você se prostra. Qual é o contexto aqui dessa história? Esse homem era casado com 2 mulheres. Uma teve condições de dar filhos a ele. A outra foi impedida pelo Senhor. Todas as vezes que Penina tinha a oportunidade, ela vinha para zombar e afrontar Ana. O problema não é o que chega, o verdadeiro problema é o que sai. O verdadeiro problema são as nossas ações e reações. O que me acontece nunca será tão importante do que aquilo que eu faço. Nunca. O problema não é o que essa moça ouvia. O problema não era a afronta que a acompanhava. O problema de Ana é que ela ouvia e não fazia absolutamente nada para mudar a sua realidade. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Aqui no versículo 7 diz assim, vamos juntos. Todos os anos era a mesma coisa. Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso a ela. Todos os anos era a mesma coisa. Já parou para pensar o quanto isso é sério? Já parou para pensar que existem pessoas vivendo há muitos anos o mesmo ano? Já parou para pensar quantas não são as pessoas que passam estações do ano, passam meses do ano, o calendário vira, daqui a pouco nós estamos em 2026, 27, 28, 30, 40, 45, e todos os anos a vida de alguns continua sendo iguais. Só existe uma forma dos anos se repetirem. Literalmente, se comportamentos se repetem, histórias se repetem. Um comportamento igual vai gerar uma história repetida. O capítulo não muda se o personagem da história não muda.
Não tem como. Uma coisa está diretamente ligada à outra. Repetições de padrões gera repetições de resultados. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando iam à casa do Senhor. E a cada vez, vamos juntos, diga isso comigo por favor. Ana chorava muito. O que está escrito na sequência? Todos os anos era a mesma coisa, porque todos os anos Ana era a mesma pessoa. Todos os anos aconteciam as mesmas coisas, porque todos os anos Ana dava a mesma resposta. Mudança é a única garantia de crescimento que nós temos. É a única. A única coisa que garante um amanhã melhor são mudanças no dia de hoje. A única coisa que nos assegura dias de glória, dias de grande favor, dias de grande alegria, são as decisões que nós tomamos no presente momento. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Decisões são uma condição imediata. Eu vejo que algo não está certo, eu tomo a decisão agora. Eu não espero o amanhã. Eu não espero as coisas melhorarem, porque em alguns contextos, você pode passar a sua vida sem ver, por menor que seja, sinais de melhora. Se não melhora, não age. Se não age, não muda. Então, é literalmente uma tomada de decisão incondicionada do que acontece externamente. Ana chorava muito e parava de comer, ou seja, ela se lamentava e parava a sua vida. Ela deixava de fazer aquilo que era essencial. Ana, especificamente, ela chorava e parava de comer. Tem pessoas que choram e abandonam a sua família. Quando eu digo abandono, não estou falando nem literalmente de ir embora. Mas dependendo da conduta ou a falta dela dentro de casa, já configura um abandono. Tem pessoas que choram e param de trabalhar. Tem pessoas que choram e deixam de cumprir com o seu papel no dia a dia. E acaba que quando nós paramos com aquilo que é essencial, tudo tende a piorar. Tem pessoas que quando choram, param de cultuar ao Senhor. Tem pessoas que quando choram, param de orar ao Senhor. Tem pessoas que por conta de aflição, tomam a decisão de jogar tudo para o alto. Como se jogar tudo para o alto fosse mudar alguma coisa. Não muda. A falta de posicionamento só traz um cenário pior e mais difícil de ser revertido. Quando nós falamos de batalhas, obviamente existem batalhas e batalhas. Existem aquelas que são mais fáceis de encarar e existem aquelas que são mais difíceis de encarar. Mas sem dúvida alguma, a demora multiplica a dificuldade de todos os meus desafios. Tudo que eu demoro para responder, agir, resolver, acaba se tornando mais difícil, mesmo que a minha decisão seja uma decisão posterior. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Quem aqui deseja viver ou alcançar coisas novas? Levanta as mãos, por favor. Quem aqui deseja, por exemplo, ver e viver um cenário diferente no seio familiar? Levanta as mãos, por favor. Quem aqui deseja mudar para uma casa melhor, para um apartamento melhor, para uma região melhor? Quem tem projetos nesse sentido, levanta as mãos, por favor. Quem nesse ano tem a certeza que vai trocar o seu carro por um carro do ano, o carro dos seus sonhos, aquele desejo? Quem tem essa vontade, levanta as mãos, por favor. Todos nós perseguimos alguma coisa. Todos nós buscamos alguma coisa. Porém, quando nós passamos a vida focando aquilo que nós não temos, muitas vezes nós podemos desprezar aquilo que nós já temos de bom. Nós não damos o devido valor. De fato, Ana não tinha filhos? Não tinha,
mas ela tinha um grande marido. Mas a insatisfação dela em relação àquele contexto fazia com que, de certa forma, ela não fosse grata da forma que ela deveria ser por aquilo que existia diante dela. Ela não tinha filhos, fato. Mas quantas pessoas talvez não tivessem maridos como o dela e desejassem o marido que ela tinha? Então nós precisamos de muita lucidez, de muita atenção e equilíbrio emocional. O que gera ingratidão é o desequilíbrio emocional. É sempre aquela falta de contentamento, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso ir lá, eu não posso ter isso, eu não posso comprar isso. Muitas vezes tem pessoas permitindo que o que ela tem estrague, apodreça, se perca, justamente porque elas estão focadas demais nas coisas que elas ainda não conseguiram alcançar. O meu mundo, ele não pode parar por conta das coisas que eu não tenho. A Bíblia deixa muito claro que é sendo fiel às coisas que eu tenho, que eu vou receber aquilo que eu não tenho. A Bíblia deixa muito claro que é sendo fiel ao meu contexto, à minha medida, que o Senhor vai poder me levar para uma medida superior. Não gosto do meu salário, quero um salário maior. Seja grato pelo que você tem. Busque esse crescimento e Deus vai te entregar. Eu não gosto da vida que eu vivo hoje. Não despreze as pequenas bênçãos aos seus olhos, porque muitas vezes o que é pequeno para nós é o objeto de desejo, o objeto de sonho de muitas pessoas. Aquilo que muitas vezes tratamos como dispensáveis, não valorizamos, porque nós já estamos há tempo demais vivendo um pouco mais daquele contexto. Se você parar para conversar com muitas pessoas, você vai ver que é o resultado final que elas desejam alcançar. Essa mulher não tinha filhos, mas ela tinha um grande marido. O fato de muitas vezes nós não colocarmos foco naquilo que nós temos, o problema que era um, passa a ser dois. O problema que eram dois, passam a ser três. Porque por conta das minhas insatisfações, por conta das minhas frustrações, eu acabo não dando manutenção diária naquilo que eu preciso dar manutenção. Então o meu problema não é só a ausência daquilo. O meu problema acaba se tornando outros. Por exemplo, o meu relacionamento com o meu marido, questões profissionais, questões financeiras. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, levante a sua voz, por favor, vamos juntos, diga isso. Ana se levantou. De novo, diga isso. Ana se levantou. Diga o seu nome e você vai dizer a palavra se levantou. Vamos juntos, diga isso. O Vitor se levantou. Ana se levantou, literalmente, Ana. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana se levantou, algo que ela nunca havia feito antes. Não foi um simples se levantar da cadeira ou de sua cama, ela se levantou no espírito, ela se levantou com fúria, ela se levantou com força, ela se levantou decidida a não agir da mesma forma. Preste muita atenção nessa parte. Vamos juntos, diga isso comigo. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Enquanto fazia o quê? Perceba que ela se levantou, mas ainda chorava e estava angustiada. Ela se levantou, mas ainda estava triste, aflita, ela estava chorosa, ela estava passando por um momento que fazia com que as suas emoções negativas aparecessem. O que isso nos diz? Ela não esperou sentir para começar a agir. Ela não esperou a tristeza passar para começar a agir. Ela não esperou a angústia passar para começar a se posicionar. Ela não esperou uma emoção favorável que fosse um impulsionamento para que ela se posicionasse.
Sabe qual é o grande problema de viver de motivação, ou melhor, empolgação? A empolgação, ela pode te tirar de um determinado lugar? Ela pode. Mas a empolgação, ela nunca vai poder te levar para o lugar que você deseja. Por quê? Empolgação é um combustível volúvel. A empolgação está lá, eu estou fazendo, me posicionando, A empolgação vai baixando, aí eu vou parando. Ela não esperou sentir uma emoção que a fizesse empolgar, muito pelo contrário. Aonde a empolgação não te leva a uma decisão, uma grande decisão irá te levar. Ela entendeu que precisava agir independente do que estivesse sentindo ou acontecendo com ela. Muitas vezes eu não conseguirei mudar as minhas emoções radicalmente, mas eu sempre poderei tomar uma decisão radical. Em muitos momentos eu não vou conseguir mudar as minhas emoções radicalmente, mas eu sei que sempre poderei tomar decisões radicais. Decisões radicais geram mudanças. As emoções dela não a mudaram, as decisões dela mudaram as emoções dela. É primeiro agir, depois sentir. Olha, sinceramente, com o início do propósito dos 52 dias, eu não estabeleci simplesmente um alvo de crescimento espiritual. Eu tenho questões pessoais e eu também tomei decisões com base no espírito da disciplina. Eu cortei algumas coisas do meu cardápio. Durante esses 52 dias eu vou passar pelo estresse de não comer um bom açúcar. Existem porcarias que eu não vou colocar dentro do meu corpo. Deixa eu deixar aqui uma exceção, como nós temos 2 aniversários esse mês, o da Catarina e o meu, então são 50 dias de foco e 2 dias de entregar aos prazeres da carne. Quando que nós vamos ter uma emoção favorável que nos faça tomar uma decisão de não comer algo que é gostoso? Nunca. Nunca. Existem coisas na vida que elas são completamente paralelas, assim, são separadas, não estão conectadas do que diz respeito a emoções. Existirão momentos na vida que nós não teremos uma única emoção favorável que nos leve a tomar a decisão certa. Uma decisão certa, ela começa a ser tomada a partir do momento em que eu sofro uma grande conscientização. Mudanças partem de conscientização, não de emoções. Toda mudança parte de conscientização. Como assim? A partir do momento que eu entendo, eu vejo, eu enxergo, eu sei que não é certo, eu sei que não é normal, que a minha vida está uma droga, é o suficiente para eu começar a me posicionar. Então fez o seguinte voto: ó Senhor, Deus dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Nós cremos que todas as vezes que nos levantamos de uma forma diferente, algo vai se levantar para quebrar o nosso espírito. Tem coisas que acontecem conosco no momento de uma grande decisão que não são obra do acaso. Muito pelo contrário, quem já viveu essa experiência aqui, de tomar uma decisão, estabelecer um foco, e você fica com aquela sensação que muitas coisas começaram a acontecer para te tirar daquele foco. Quem já passou por isso, levanta as mãos, por favor. É com todos. Todas as vezes que eu me levanto no espírito, algo vai se levantar para tentar quebrar o meu espírito. Não foi diferente com Ana. Porque nesse momento, quando ela começou a orar, quando ela começou a se posicionar, de uma pessoa que ela não esperava, ela recebeu algo que ela não queria. O homem de Deus, o pastor daquela igreja, daquele tempo,
Ao ver ela orando, na verdade ele não identificou que ela estava orando, ele só começou a ouvir barulhos esquisitos e ela ali prostrada, tendo um comportamento diferente. Qual foi a conclusão que ele chegou? Essa mulher está embriagada. E aí ele foi fazer o quê? Questioná-la. Até quando, mulher, vai permanecer nessa embriaguez? Até quando vai viver a sua vida agarrada ao vinho? A última coisa que você precisa no momento de fragilidade é uma ofensa, um ataque, uma crítica externa. Mas sobre essas coisas nós não temos o controle. Eu não controlo o que sai da boca das pessoas. Eu não controlo se as pessoas vão jogar um balde de água fria em mim. Eu não controlo o que eu recebo. Mas eu tenho a responsabilidade de controlar o que vai sair de mim. E a grande diferença de Ana aconteceu nesse momento. Quando Penina ofendia a velha Ana, ela parava e chorava. Essa nova Ana não parou de dar a resposta certa. A ofensa veio, algo que se levantou para quebrar o seu espírito veio, mas ela continuou no caminho certo. Ela continuou a dar as respostas certas. Resposta certa, resultado certo. Versículo 17. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. A partir deste ano, tudo seria diferente na vida de Ana. Por muitos anos, nós lemos, ela chorou por conta desse filho. Mas aquele foi o último ano que ela chorou por conta daquilo. Qual é o tema central da mensagem de hoje? Você está preparado para derramar as suas últimas lágrimas por conta dessa situação que você está vivendo? Porque eu não tenho a menor dúvida. Existem lágrimas, choros que nunca mais vão se repetir. Por aquilo que você tem lutado, por aquilo que você tem buscado, e você tem chorado junto com esses momentos em que você tem buscado, eu acredito que as lágrimas serão outras completamente diferentes. Não é chorar por perder. Você vai chorar porque finalmente você vai ganhar. Não é chorar por conta de tristeza. É chorar por conta das alegrias que você irá viver. Não é chorar porque você teve que abrir mão de algumas coisas, porque você já não estava tendo condição de mantê-las, mas é chorar porque você vai adquirir muitas outras coisas. Não é chorar porque você está vivendo um pouco mais do mesmo, é chorar porque você vai viver uma vida diferente. Diga isso comigo, por favor. Neste ano, será a última vez que eu irei chorar por algumas coisas, porque a partir de agora, o meu choro será outro. Eu creio nisso. Se coloquem de pé todos, por favor. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente. Preste muita atenção. Ela tinha um foco, ela tinha um alvo. Ela tinha um desejo de ter um filho. Até esse momento, ela tinha a palavra liberada, mas ela ainda não tinha concebido o filho. Ela não estava gerando ainda o filho. Antes dela gerar, aqui diz, ela voltou a se alimentar. Existem pessoas que pararam de fazer algumas coisas e você precisa voltar a fazer porque vai ser importante para aquilo que você vai gerar daqui para frente. O alimento, nesse caso, ele seria em grande parte responsável por uma gestação saudável. Ela precisaria fazer aquilo que seria saudável para o futuro daquilo que estava por vir. Tem muitas pessoas que ao longo dessa caminhada acabaram parando, abandonando, deixando algumas coisas que mais do que nunca é hora de voltar.
Olha para a pessoa mais próxima a você e diga isso: é hora de voltar. Perceba que ela não esperou nascer para começar a mudar. Tem sonhos que acabam nascendo mortos, porque esperam algumas coisas nascerem para começar a investir o que é necessário no bem-estar daquilo. Passou de hora. Como a palavra mesmo diz, investimento. Você já começa a investir antes. Você já começa a plantar antes. Você começa a organizar antes. Você começa a ajustar a sua rotina antes. Você começa a organizar o seu trabalho antes. Você começa a organizar a sua família antes. Você começa a se disciplinar antes. Então Ana voltou a se alimentar novamente. E o seu rosto já não estava triste. Ana, até esse momento ele só tinha a palavra do profeta, do homem de Deus, mas foi o suficiente para a tristeza deixar o seu rosto. Talvez o que muitos tenham agora, nesse exato momento, é só uma palavra, uma promessa do Senhor, mas é o suficiente para a tristeza deixar a sua face e você ser tomado pelo sentimento de alegria. Existem momentos que alegria, sorriso, eles serão frutos, uma consequência de algo. Algo vai acontecer, eu vou me alegrar. Existem momentos que a alegria, um bom sorriso, é uma questão de decisão. Porque você pode olhar para muitas coisas e ver que ainda não está bem, mas porque você crê que dias melhores estão por vir, então você dá vazão a essa alegria. Eu gostaria de ver algum sorriso. Deixa eu ver quem tem um sorriso mais bonito aqui. Deixa eu ver. Vai, sem timidez. Senão eu vou apontar. Eu vou apontar. Falo, você não está sorrindo. É isso. Alegria. Quando vocês são convidados para algo especial, você se alegra? Deus está te convidando para um tempo novo. A alegria já começa a aparecer agora. Se você soubesse que você iria ganhar R$1 milhão domingo, você só iria se alegrar no domingo ou hoje você já estaria... Na verdade, eu vou adiantar por você. Hoje você já estaria parcelando muita coisa no cartão, porque você sabe que vai ter recurso para pagar. Antes do dinheiro ter entrado. Eu sei, tendo gente, eu vejo muita gente fazendo isso. O povo adora jogar com o perigo. Adora. Nem deu certo, estou comprando. Vamos com tudo. Fé, cada um tem a sua fé. Se alegrem. Se alegrem. Na história de Ana, o ano dela começou igual a todos, mas terminou completamente diferente. Tem pessoas que, se pararem para fazer uma simples análise da vida, vão perceber que talvez de janeiro até o mês de junho, não teve tanta diferença assim em relação a anos anteriores. Talvez está na mesmice, igualzinho. Mas a Bíblia fala, mais importante do que começar é o quê? Os finais revelam os verdadeiros campeões. Os finais revelam os verdadeiros vencedores. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Vamos juntos, diga isso comigo por favor. Agora dou risada de meus inimigos. Mas ela deve ter tirado um sarro da Penina. Ela deve ter, é assim, eu consigo imaginar. A maior vingança contra o teu inimigo, sabe qual é? Na verdade são duas.
As melhores formas de você se vingar do seu inimigo: primeiro, não se tornando igual a ele. Segundo, vença. Quando você vence, não tem argumento. Penina tinha o prazer em tirar o sarro em Ana, provocar, zombar. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Sim, eu me alegro, porque me libertaste. Salmo 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que esse versículo nos diz? De uma hora para outra, muitas coisas podem ser mudadas. De uma hora para outra, o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. O teu choro pode estar durando há muitas noites, mas eu declaro, a sua alegria virá nesta manhã, a tua alegria virá neste momento, a tua alegria vai chegar a partir de agora. Eu gostaria que neste momento, você pegasse o seu propósito, e com ele no seu coração, você entrasse em oração, assim como Ana, que se posicionou, ela lutou, ela combateu, ela enfrentou, e ela se alegrou de uma forma extraordinária. Você vai fazer a mesma coisa agora. Diga isso: meu pai, eu não vou chorar mais pelos mesmos motivos. Tem lágrimas que não vão se repetir. Existem lágrimas que não vão se repetir na minha vida. Existem lágrimas que não vão se repetir. Essa tristeza que tem me acompanhado, ela não vai me acompanhar mais. Essa tristeza que tem tido poder sobre a minha vida, essa angústia, essa preocupação, essa ansiedade, ela não vai me acompanhar. Ela não vai me acompanhar. Esse período de dor vai se encerrar agora. Este período de sofrimento vai se encerrar agora. Eu não vou perder para este problema. Eu não vou viver a minha vida sem gerar coisas grandiosas, muito pelo contrário. Essa é a estação em que eu vou gerar. Essa é a estação que eu vou gerar. Essa é a estação que eu vou vencer. Este é o meu momento. Esta é a minha hora. Este é o tempo em que eu vou viver grandes e grandes mudanças. Você chorou demais. Você sabe quantas vezes você chorou? Você sabe quantas vezes você chorou pela tua família? Você sabe quantas vezes você chorou por um filho? Você sabe as preocupações que te acompanham, mas a tristeza vai sair e ela dará lugar a uma grande alegria. O sofrimento vai sair e ele vai dar lugar a um grande testemunho. Creia nisso. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem pela manhã. A tua alegria está chegando, a tua alegria está chegando. Diga isso pela fé: a minha alegria está chegando. Diga várias vezes, diga 7 vezes: a minha alegria está chegando, 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 a minha alegria está mais perto do que jamais esteve. A minha alegria, ela está perto, ela está chegando. Eu creio. Você chorou demais, mas você vai sorrir como nunca. Ana, ela se levantou. Se levante no espírito, se levante com força, se levante pronto para encarar, pronto para lutar. Se você não for o mesmo, o teu ano não terminará da mesma forma. Ela começou o ano como todos os demais, mas ela terminou aquele ano como sendo o melhor ano da história de vida dela. Tem dúvida disso? Tem dúvida disso? Ela passou uma vida esperando. Tem pessoas que não estão num contexto diferente, já tem esperado uma vida, tem esperado há muito tempo e nada tem acontecido, mas vai acontecer. Eu creio que acontecerá, eu creio que acontecerá, eu creio que o Senhor fará uma grande obra. Eu creio que palavras como essa, elas não vêm à toa, elas vêm para te levantar, elas vêm para te fortalecer, elas vêm para trazer vida. Diga isso: pode durar uma noite inteira. Declare isso pela fé. Ela virá pela manhã. Diga isso pela fé: o choro pode durar uma noite inteira,
Ele tem uma coisa nova, Ele tem uma coisa diferente. Ana não precisou de fato estar com a vitória nas mãos dela, para a tristeza abandonar a face dela. Ela não precisou ter nos braços aquele filho, Samuel, para só então a insatisfação, a tristeza sair. Não, tudo isso já sumiu antes, tudo isso desapareceu antes. Então livre-se da tristeza, porque tem dias gloriosos que estão por vir. Se livre das lágrimas, do choro, porque certamente virá, certamente virá, certamente virá um tempo de grande alegria, um tempo de grande crescimento. Virá, Deus fará, Ele vai fazer, Ele cumprirá com aquilo que Ele tem nos prometido. A palavra profética para o ano do melhor vinho. Vinho na Bíblia é alegria, é ano da maior alegria. Uma alegria que você não provou, uma alegria que você não conheceu. Está escrito: alegrem-se com os que se alegram e chorem com aqueles que choram. Todos os dias, quando Ana acordava, ela se deparava com alguém que estava vivendo algo que ela gostaria de viver. Eu não tenho a menor dúvida que muitos ouviram e têm ouvido muitos testemunhos, que você gostaria de estar compartilhando testemunhos como esses. O tempo passar e nada acontecer, muitas vezes nos faz acreditar que talvez a nossa vez nunca chegue. A Bíblia descreve que Penina tinha filhos no plural. O que Ana queria viver pelo menos uma única vez, um único filho. Tinham pessoas perto dela já vivendo várias e várias e várias vezes. Mas chegou a vez de Ana. Diga o seu nome, diga isso, chegou a vez do Vitor. De novo, diga isso, chegou a vez do Vitor. De novo, diga isso, chegou a minha vez. É a minha hora, é o meu momento. Ana não gerou qualquer coisa. Ela gerou um grande campeão com o Senhor. Demorou, mas quando aconteceu, sabe aquele sentimento? Demorou para chegar, mas quando chegou, superou em muito as minhas expectativas. Eu declaro que é o mesmo que vai acontecer com você. Mesmo que as suas expectativas sejam altas, o que vai chegar, vai quebrar todas as suas expectativas, porque vai ser além, vai ser maior, vai ser melhor, vai ser superior, inigualável. Sabe o que é incrível? Penina gerou filhos, mas ela não gerou um Samuel. O Samuel veio do Senhor, como um presente que olha, porque você tem que permanecer firme no Senhor. O presente não impactou simplesmente ela, impactou toda uma nação, as pessoas ao redor. O que Deus fará na sua vida não vai impactar simplesmente a sua casa, a sua família, vai impactar pessoas ao redor, vai poder ajudar pessoas ao redor, vai influenciar a muitas pessoas ao seu redor. Lucas 6, versículo 21 diz assim: felizes são vocês que agora choram, pois vão rir. Sabe aquele riso, aquela gargalhada que chega a dar uma dor na costela? Sabe que você não consegue controlar? Vai te faltando ar. É tanta risada, é tanta alegria, é tanta felicidade, é tanta diversão, é um momento tão especial que você fala: para, senão eu não vou aguentar. É esse tipo de alegria que está por vir. É isso que Deus quer fazer na sua vida.
Jeremias 31:9 diz assim: voltarão com choro, mas eu os conduzirei em meio a consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou o pai para Israel, e Efraim é meu filho mais velho. Então as moças dançarão de alegria, como também os jovens e os velhos. Transformarei o lamento deles em júbilo, e lhes darei consolo e alegria, em vez de tristeza. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Por isso, vamos juntos por favor, por isso, a esperança para o meu futuro, declara o Senhor. Olha o que diz na tradução Viva: então as moças dançarão de alegria, e todos os jovens e velhos tomarão parte na alegria. Transformarei as suas alegrias em sorrisos, darei consolo aos israelitas, e os farei esquecer a sua dor e sofrimento, e eles serão um povo realmente feliz. Olhe para a pessoa do teu lado e libere isso sobre a vida dela. Diga isso: você será realmente feliz, muito realizado. A sua tristeza vai se transformar em grande alegria. De uma forma profética, assim diz o Senhor: pare de chorar. O título da mensagem de hoje: enxugue as suas lágrimas, ouvi os seus pedidos. Pare de chorar, enxugue as suas lágrimas. Pare de chorar, enxugue as suas lágrimas. Não viva prostrado, enxugue as suas lágrimas. O Senhor ouviu o seu pedido. E você verá seus filhos novamente, e eles voltarão da terra do inimigo. Ou seja, o que foi tirado de você vai voltar para você. A vida que você deveria estar vivendo, ela vai voltar, e você vai viver segundo uma ordem que deveria ter sido vivido desde o início. Você pode ter esperança. O seu futuro será mais feliz, diz o Senhor. Feche os seus olhos mais uma vez. Diga isso para você: eu não sei de que forma, mas eu sei que eu estarei mais feliz do que jamais estive. Meu Pai, eu não consigo enxergar como irá acontecer, mas eu lanço a minha fidelidade, a minha convicção, a minha esperança no Senhor, tendo a certeza que eu tenho um futuro de grande felicidade. Um futuro de grande felicidade me aguarda, um futuro de grande alegria me aguarda. Eu creio, meu Pai, é tempo de reconstrução, é tempo de restauração. O que esteve em ruínas na vida dela vai ser reconstruído. Eu creio que nós vamos edificar essa grande obra. Eu creio que assim como Neemias se levantou, ele lutou, ele se empenhou, e tudo aconteceu de uma forma sobrenatural. O mesmo acontecerá com a tua igreja. Até porque, meu Pai, o tempo de Neemias passou, mas o tempo do nosso Deus nunca irá passar. O mesmo Deus que coroou de êxito toda boa obra das mãos de Neemias é o Deus que vai confirmar os nossos passos. Eu creio nessa restauração, eu creio nessa virada, eu creio nessa grande mudança. Eu creio que o impossível vai acontecer. Eu oro com ela, eu declaro sobre a vida dela: o impossível acontecerá na sua vida, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Senhor, este ano pode ter começado igual a muitos anos anteriores na vida de muitas pessoas, mas eu declaro que ele terminará completamente diferente.
O casamento pode ter começado igual, ele vai terminar completamente diferente. A vida sentimental pode ter começado igual, ela vai terminar completamente diferente. A vida financeira pode ter começado igual, mas o financeiro vai terminar completamente diferente. Ela pode ter iniciado esse ano da mesma forma, mas o final dela será glorioso. Eu abençoo a sua vida, enxugue as lágrimas, porque existem lágrimas que nunca mais serão derramadas. Literalmente, as lágrimas serão as últimas, porque a partir de agora é um tempo de alegria, é um tempo de se alegrar, é um tempo de sorrir, e as tuas lágrimas a partir de agora serão de felicidade. Eu te abençoo, eu oro pelos teus projetos, eu profetizo bênçãos, tanto para vocês que aqui estão, quanto vocês que nos acompanham por essa transmissão. Que vocês sejam alcançados pelo poder e pela glória do Senhor, e que mudanças extraordinárias sejam estabelecidas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A Ele, o único digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, e se alegrem no Senhor, porque Ele fará coisas inacreditáveis. Ele vai te favorecer, Ele vai te honrar. Então louve com alegria de todo o seu coração, creia nisso.